Meninas, vou falar rapidamente sobre fases do ciclo menstrual, né? Eu postei nos stories o vídeo de uma moça onde ela vai tirar o moletom na hora do treino, na hora de praticar, né, a atividade física dela. E aí ela mostra durante um mês ali em qual fase do ciclo menstrual que ela está, se é na fase menstrual, se é na fase folicular, se é na ovulação ou se é na lútea. E ela mostra como que o abdômen dela fica. E ali a gente pode perceber uma diferença muito grande na fase lútea do nosso ciclo, como que o nosso abdômen fica, né? Mais estufado. Assim como na fase menstrual também, o nosso abdômen tende a ficar mais menstruado, mais protuso, né? E aí, tô aqui pensando em fase menstrual, por isso que eu troquei as palavras, a gente pode perceber o como que é importante a gente se conhecer, né? Como que é importante a gente conhecer o nosso corpo e não ficar se estranhando tanto no espelho, né? O tamanho do nosso abdômen. Porque nessa fase, principalmente na menstrual, em que o nosso abdômen tá um pouquinho protuso, a gente tende a ficar um pouco mais sensível, né? Essa região tende a ficar mais sensível do nosso abdômen. Porque tem um processo ali de sangramento acontecendo, e aí é um processo, né, de inflamação, então vai sim ficar maior, e a gente precisa se conhecer, né, para se compreender também. Então, por isso que eu indico muito para vocês um aplicativo, ele é pago, tá? Eu uso ele porque eu acho ele o melhor que tem, é o aplicativo Flo. Vocês pesquisam Flo aí na aba de vocês que vai aparecer ele é uma folhinha rosa. E aí vocês vão pagar um valor mínimo, né, mas que vale muito a pena para vocês ficarem de olho em como que está o ciclo de vocês, em que fase que vocês estão. E essa é uma das dicas mais importantes que a gente usa aqui de anotar, né? Precisa anotar desde o primeiro dia da menstruação, anote quando ela chega, quando ela para, né? O Flo, ele traz todas as informações, né, que a gente precisa, a gente sabe aí que a gente estudou lá no colegial, né, que o normal é uma menstruação que dura entre 4 a 7 dias no máximo, mais do que isso já tem que ficar mais atenta, né? E aí a gente precisa anotar e com base nisso, a gente só consegue saber mesmo como é que funciona o nosso ciclo em 3 meses anotando aí, né? 6 meses a gente já tem uma base crucial de autoconhecimento do nosso ciclo. Então vai ajudar a determinar o comprimento médio e identificar os padrões que o nosso corpo traz, né? A gente vai conhecer os sinais através de quê? De qualquer alteração de humor, energia, viu? Né? O período fértil, ele vai ajudar a gente a compreender o nosso corpo, como também a adaptar a nossa rotina, que é isso que eu vou ensinar pra vocês aqui agora. Vou mostrar pra vocês, né, como é que funciona. Como que a gente tem que fazer, o que que a gente tem que fazer frente a isso. A gente também precisa sempre procurar um ginecologista para mais informações, né, para autoconhecimento. Se a gente tiver também qualquer alteração importante, a gente sempre precisa buscar um ginecologista. Bom, vou começar falando para vocês da fase menstrual. A fase menstrual, ela é caracterizada pelo sangramento, né, como vocês sabem. Por isso a importância de anotar o dia que ela chega. Optar por atividades como relaxantes, yoga, pilates. Essas são atividades que estão crescendo muito hoje. As mulheres, elas estão tendo a consciência de como que essas atividades são importantes para ela, até porque a mulher de hoje, ela está muito acelerada, né? Eu mesma era uma que no balé, a professora estava na contagem, sei lá, 10, 8, eu estava na 1, quer dizer, e eu estava na 8, estava lá na frente, né? Infelizmente, a tendência das mulheres hoje em dia está cada vez mais acelerada. Essas atividades, elas tratam isso na gente, que a gente não acelere muito. O Pilates, né, ele traz isso pra gente, a yoga, ela traz isso pra gente. Além da conscientização corporal maior, ela nos ajuda, diferente daqueles exercícios padrões, funcionais, de academia e tudo mais, ela vai fazer com que a gente faça um movimento de forma leve, de forma pausada, né? Eu costumo dizer para as minhas alunas de Pilates que ele é devagar e sempre, né? Porque a gente precisa fazer esse exercício devagar e sempre, né? Deixa eu só falar com o Caleb aqui. Pode abrir aí e comer uma banana. Liberei uma bananinha pra eles, porque né, já tá chegando a hora do lanche da tarde. Bom, e aí, a gente vai também procurar o quê? Ter uma alimentação. Lógico que a nutricionista fala muito melhor sobre isso. Eu não tô aqui prescrevendo nada pra ninguém, né? Essa é a diferença, né? A gente pode falar sobre isso? Pode. Prescrever para alguém é que a gente não pode. Assim como o nutricionista não pode prescrever exercício, né? Pra ninguém. Então, a gente vai buscar ter uma alimentação mais anti-inflamatória, né? Como? Gengibre, cúrcuma, vegetais, né? Peixe. Tudo isso ajuda com que a gente passe por essa fase menstrual de uma forma mais leve. Reduzir o café, para quem toma muito café, vai reduzir o café, né? Então vai optar por essa alimentação anti-inflamatória durante o período menstrual. Depois da fase menstrual, vocês precisam ter ciência de qual fase vocês estão, viu? Depois da fase menstrual vem a fase folicular. Ela é logo depois. Então, o que pode ter acontecido aí? Ela é antes da ovulação, então ela pode fazer o quê? Estimular o aumento de folículo estimulante, né, que é o FSH, um hormônio. E aí você tá liberada para fazer exercícios de alta intensidade.
Você pode correr, né? É uma atividade ótima nessa fase. Malhar, fazer funcional, aeróbicos, né? Esses que é energia, porque a nossa energia e o nosso humor, eles estão lá em cima. Então é muito melhor essa fase para fazer esses tipos de exercícios, né? Mas como eu estava falando anteriormente, quando a gente está na fase menstrual, o ideal são atividades relaxantes, como yoga, como pilates. Então, as mulheres elas estão incrementando o yoga e o pilates hoje muito mais do que antes por causa dessa conscientização corporal e elas estão colocando eles durante o ciclo todo, né? Elas estão fazendo 2, 3 vezes na semana e estão vendo como que há benefícios, né? Durante o ciclo todo você fazer essa atividade relaxante. Gente, o pessoal tá me chamando lá embaixo. Vocês não ligam não se eles aparecerem aqui. E aí, além disso, depois da fase folicular vem o quê? Vem a ovulação. Então, o óvulo é liberado. Você tem alta probabilidade de engravidar nessa fase, né? Tem um nível de estrogênio altíssimo, está no auge, agora é o estrogênio que manda. E você vai se exercitar, você vai praticar técnicas de relaxamento também, tá? Porque aqui você vai aproveitar o pico de energia, mas você também precisa relaxar o seu corpo. Então, o período fértil, que é a fase que você tende a engravidar, é um período também que você tá mais ativa, que a gente tem uma libido maior e tudo mais, né? E aí, logo depois disso, vem quem? A fase lútea, que é aquela fase, no vídeo que eu mostro, que a moça mostra, que ela fica com o abdômen mais protuso ainda. Ela fica com o abdômen mais lá na frente ainda, de todas as outras fases, até mais do que na fase menstrual. Então, por isso que é bom a gente conhecer o nosso corpo, a gente olhar pro nosso abdômen e não ver que nossa, tô gorda. Nossa, tá acontecendo alguma coisa séria comigo. Não, você só tá passando pela fase lútea. Lógico que existem várias situações, né, gente? Mas é por isso que a gente precisa se autoconhecer. Saber que o nosso corpo está passando pela fase lútea, né? Que é onde a gente produz o quê? Progesterona. É a progesterona que vai ficar mais na frente agora. Porque ela está preparando o seu útero para uma possível gravidez, que pode ter acontecido ali na ovulação, né? Então, é comum nessa fase a gente ter o quê? TPM. Muito comum a gente ter TPM nessa fase, que é a tensão pré-menstrual, né? Irritação, tristeza, raiva, né? A gente fica chateada com coisas que às vezes parece que é inofensiva. E aí é que a gente precisa de usar técnicas de relaxamento e exercícios mais moderados, tá? Então, as fases que vocês vão usar mais exercícios de relaxamento e moderado para ajudar a digerir esses sintomas são quais fases? A lútea, que vem antes da menstruação, e a fase menstrual, né? Então, essas são as fases que a gente precisa dar mais atenção a atividades de menos impacto. Muita mulher está sofrendo muito porque está fazendo exercício na fase errada. Está fazendo exercício de alta intensidade na hora que o corpo não tem que fazer. O corpo não está aguentando fazer aquele exercício de alta intensidade. Ele está pedindo para um exercício mais relaxante, como eu já citei, a yoga, o pilates, né? Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí, tá bom, meninas? Então, nessas fases, é que a gente precisa... E hoje em dia, as mulheres, elas estão tendo consciência da importância desse tipo de atividade física e elas estão incrementando na sua rotina, na fase toda, no ciclo todo. Porque elas veem a diferença. As mulheres estão tão aceleradas, tão lá na frente, que elas veem a diferença do humor, a diferença na qualidade de vida delas, quando elas prezam por esse tipo de modalidade física. Não tô falando que você não pode malhar. Não tô falando que você não pode fazer corrida, fazer funcional. Não, eu tô querendo dizer que muitas vezes o nosso corpo, ele preza por uma outra atividade física em um determinado momento. Hoje em dia, as mulheres estão cultuando o corpo no sentido de fazer qualquer coisa para o corpo estar perfeito. Qualquer coisa, elas fazem qualquer coisa. E aí, elas acabam prejudicando o próprio corpo, né? Porque cultuar o corpo não é bom. Então elas estão pegando um peso na academia que o corpo delas não aguenta. Mulher não foi feita para carregar altos pesos. Pesos de alto impacto no corpo. Mulher não foi feita para isso. Ah, mas você malha, Cláudia? Eu malho um peso ok pro meu corpo. Né, eu não carrego pesos excessivos só pra crescer muito, só pra competir com a minha amiga da academia, mostrar pra ela que eu pego mais peso do que ela. Não, isso não faz bem. Cultuar o corpo não faz bem. A mulher é um ser sensível. Vocês têm noção do que é isso aqui? Do que é fase menstrual? Você se autoconhecer pra você saber o que o seu corpo tá passando, a fase que ele está, qual é o hormônio que está dominando agora e por que você precisa respeitar isso? Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sei que sai um pouco dessa situação aqui, mas eu tive uma paciente no hospital, na época que eu trabalhei no hospital, essa foi a paciente que me marcou muito. Ela teve um AVC por causa do tempo que ela tava usando o DIU. Né? Ela tava usando o DIU há muitos anos. E aí, provavelmente não teve ali aquele cuidado, né, que as doutoras nos orientam e tudo mais. E aí, ela sofreu o AVC, sofreu uma consequência funcional muito grande. E a maioria das mulheres acha que anticoncepcional, DIU, não sei o que, ele só causa trombose. Elas acham isso. Aí elas se inventam de fazer um monte de atividade física, faz um monte de atividade física, e pra tipo assim, não, eu tomo anticoncepcional, eu uso não sei o que, mas eu faço atividade física, eu não tenho chance de ter trombose. Calma, olha só, não é só trombose que esses medicamentos arriscam, né?
Não é só trombose que você usar uma medicação por tempo prolongado e sem uma orientação boa médica pode causar. Olha lá na bula do remédio que vocês estão usando, do anticoncepcional que vocês estão usando, do DIU que vocês colocaram. Eu não lembro nem se era DIU de cobra ou DIU Mirena que ela estava usando, ou hormonal, né? Eu não lembro. Mas eu sei que a médica retirou o DIU, né? Por causa dessa questão. E aí, meninas, tomem cuidado com o corpo de vocês, cuidem de vocês, façam uma manutenção, seja lá qual for o nome, do DIU que vocês estão usando, do anticoncepcional que vocês estão usando. Não tomem medicações por tempo prolongado, se cuidem, né? Tomem cuidado com esses pesos pesados na academia que vocês pegam. Por quê? Por causa do nosso assoalho pélvico. O assoalho pélvico é o que sustenta o nosso abdômen. Nosso abdômen não tem osso. Ele é sustentado pelo quê? Pelo músculo reto abdominal, transverso abdominal, oblíquo abdominal e assoalho pélvico. Então, é o centro do seu corpo que está sendo sustentado por músculo, não tem osso que está sustentando. Cuidem dessa parte, meninas. Não cultuem o corpo de vocês, não faz bem. Então, vou finalizar aqui, né, com as principais dicas que eu deixei para vocês. Monitore o seu ciclo menstrual, monitore. Observe a fase que você está passando do seu ciclo menstrual. Se é folicular, ou se você está na ovulação, se você está na lútea e se você está na fase menstrual. Observe qual é a fase que você está. E segundo, conheça os sinais do seu corpo. Qualquer alteração, conheça. E converse com o ginecologista, um bom ginecologista, gente. Não vai em um só, não pega qualquer um, não, entendeu? Conversa com 3 ginecologistas, que tal, né? Que tal 3 ginecologistas para você conversar, para você mostrar quais são as suas intenções, que respeite quando você falar que quer ser mãe, né? Então é isso, gente. A live de hoje era mais para falar sobre essas fases mesmo. A importância da gente se autoconhecer, a importância dessas fases na saúde da mulher e do impacto do exercício físico em cada fase. Tá bom? Beijo, finalizei aqui.